Você realmente conhece os 4 princípios dentro do PEI? O canal que vai pegar. Canal Bobeou, a gente fez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cibele e nós vamos falar um pouquinho sobre os 4 princípios. Não daqueles 4 princípios que eu já disse, já falei no vídeo anterior, que é os 4 pilares da educação, a educação interdimensional e o protagonismo juvenil e a pedagogia da presença. Não é desses que nós vamos falar. Nós vamos falar de princípios que norteiam também esses 4 princípios. Pessoal, a educação hoje, ela é muito mais complexa do que era há alguns anos atrás, há 5, 10, 15 ou 20 anos atrás. Hoje, ser professor não é para qualquer um. Nunca foi, né? Mas agora está sendo cada vez mais difícil você ser professor, porque ser professor hoje em dia, ele demanda uma aprendizagem contínua, o aprender a aprender. E isso exige muito conhecimento em cima de tudo o que está sendo feito dentro da área da educação. Não vou questionar aqui, nós não vamos falar sobre salários, mesmo porque todo mundo sabe que um professor precisa ter um salário de acordo com a sua função, que é uma das mais nobres do mundo. Então, não é isso que nós vamos entrar em questão. Nós vamos falar aqui sobre qual a função realmente do professor. Vou começar falando de que muitos professores reclamam dessa nova geração que está aí. É porque essa nova geração está perdida, porque essa nova geração não quer saber de nada. Só que eu vou relembrar uma coisa. Com quem vocês aprenderam a ser quem vocês são? Com quem vocês aprenderam tudo o que vocês sabem hoje? Foram com as gerações anteriores. Com os pais, com os tios, com os avós, com os colegas, dentro da escola, não foi? Se a geração de hoje está perdida, não está sabendo fazer as coisas, não está sabendo ter foco, não está sabendo ter motivação, a culpa é de quem? Eu não me refiro aos professores exclusivamente, tá? Aos professores, aos pais, aos tios, a todas as gerações anteriores. Então, qual que é a nossa função agora, dentro de tudo isso que acontece? Melhorar essa nova geração, fazer com que eles aprendam a aprender. Cabe a nós agora formar esses cidadãos, formar de uma forma consciente, de uma forma crítica. E é isso que o programa de ensino integral vem fazer, formar cidadãos conscientes. E em cima desses 4 princípios. Lembra que nós falamos que princípios têm que ser seguido, ele não deve ser questionado, ele tem que ser seguido. E é isso que nós vamos entender hoje e nós vamos passar daqui por diante a seguir esses princípios, além dos 4 já citados. O primeiro princípio, a centralidade no estudante. O foco é o aluno. Para que você se formou como professor? Para ensinar. Ensinar quem? Um aluno. Eu estou usando o termo aluno aqui, apesar de não ser usado mais, mas é hábito que a gente precisa mudar, né? Mas que se eu cometer essa gafe, vocês me perdoam. Então, nós nos formamos como professores para ensinar o estudante. É para isso que nós estamos dentro da escola. E o que acontece fora dela, os problemas políticos e os problemas sociais, a gente não vai conseguir resolver. Mas o nosso estudante hoje, ele tem que estar ciente de tudo o que acontece ao redor dele. Ele tem que estar ciente de todo esse processo, porque tudo isso faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Então, o foco hoje é no estudante. O segundo princípio, a aprendizagem permanente. Que a gente precisa estar aprendendo continuamente, isso é inquestionável. Mas eu estou falando aqui de todas as dimensões. Quando eu falo que a aprendizagem deve ser permanente, ela deve ser de acordo com todas as dimensões, ou seja, intelectual, social, emocional, física e cultural.
Isso é aprendizagem permanente em todos esses contextos. Não é só você aprender o conteúdo de matemática, é saber aonde que esse conteúdo vai estar dentro da vida dele, dentro do contexto social dele, e como funciona a matemática dentro de tudo isso. Não é só ensinar para ele que 2 vezes 3 é igual a 6. É ensiná-lo aonde isso será aplicado dentro da vida dele. O porquê é importante ele conhecer a matemática, é importante ele saber esse conteúdo. Por que que é importante? Isso também ajuda na motivação, que é um dos grandes problemas hoje dentro de uma sala de aula, motivar o aluno a aprender. Quando você joga isso dentro do contexto social e não é aquilo que você acha que é importante, é aquilo que você vê nele e vê: "Poxa, se eu falar sobre isso, ele vai achar legal". É um caso que ele está te contando, que é por isso que é importante o diálogo com o professor, é um caso que ele está te contando e você encaixar dentro de algo que ele está te contando, o seu componente curricular. Ele falar: "Professora, eu comprei um tênis, eu paguei tanto, não sei o que lá", aí você pega e jogar matemática. Eu estou falando da matemática porque eu sou professora de matemática, mas a gente pode usar todos os componentes curriculares. O terceiro princípio é a perspectiva inclusiva. O que é uma perspectiva inclusiva? Não é só incluir aqueles que são deficientes, é incluir a todos, todas as religiões, todas as culturas, todas as formas, estilos, é não excluir ninguém. Quando você pega o seu currículo, que o currículo ele vem do Estado, mas quando você pega, vai fazer o seu plano de aula, você tem que fazer ele numa perspectiva inclusiva. Você tem que incluir a todos. E mais importante, todos os espaços da escola devem ter a perspectiva inclusiva, porque a escola deve ser para todos. Quarto princípio, que a meu ver, é o mais difícil dentro da escola, é a gestão democrática. Nós, professores, vivemos dentro de uma democracia. Pelo menos os que têm 50 anos ou menos aí, teve a maior parte da sua vida dentro da democracia, mas a gente não exerce democracia. A gente não faz uma escola democrática, porque tudo vai ser imposto, tudo está sendo imposto. Só que não pode, não pode. A educação hoje, ela tem a função e a gestão democrática. Todos devem participar de tudo o que está acontecendo dentro da escola, desde as finanças da escola, do que está acontecendo lá com o dinheiro na escola, desde todos os programas até o currículo dele. Porque nós temos o currículo do Estado que tem que ser seguido, que está lá documentado, é oficial, que é baseado em quem? Na BNCC, que é muito mais ampla, para que cada estado crie o seu currículo. E dentro desse currículo, nós vamos adaptá-los dentro da sala de aula. Quando o professor vira e fala assim: esses caras que fazem esse currículo não têm ideia do que acontece dentro de uma sala de aula. Eles nunca puseram o pé dentro da sala de aula. Não, não puseram o pé dentro da sala de aula. Porque eles não são professores, eles são pesquisadores. Eles analisam dados, estatísticas. Não importa a área que ele seja, ele vai analisar as estatísticas. E ele vai construir o currículo dentro da estatística daquele estado ou daquela cidade, no caso da educação municipal. E o que que nós vamos fazer dentro da sala de aula? Pegar a nossa estatística, a nossa realidade dentro da escola que nós estamos inseridas e fazer o nosso currículo oculto em cima do currículo oficial. Para isso nós somos professores. Não é para colocar lá uma atividade que não tem nada a ver com o que você está com a realidade do seu aluno. O que que você vai fazer? Você vai pegar aquela atividade e vai adaptar para a sua realidade. Você não tem que seguir o currículo ipsis lipsis. Você tem que seguir o currículo de acordo com sua realidade. Você tem que seguir o conteúdo, sim,
porque ele é baseado desde a BNCC. Você tem que pegar as habilidades que seus alunos precisam desenvolver e tem que fazer adaptações. Então, é importante o professor estudar muito e aprender dentro do seu contexto escolar qual é a realidade do seu aluno. E conversar com seus alunos, ter o diálogo e a gestão democrática. Ouvi-los vai fazer você construir cada vez mais uma aula melhor. Vai fazer você ter mais imaginação, mais conteúdo para você aplicar dentro da sua sala de aula, dentro da sua realidade, da realidade deles. Isso é gestão democrática. A gestão democrática, ela não é só do gestor com o professor, que isso também tem que ser feito. A gestão democrática, ela acontece quando você dá voz ao seu aluno e faz a adaptação da sua aula para ele, porque é para isso que nós estamos dentro da sala de aula. Lembra que eu falei? Nós fizemos a nossa faculdade e seguimos essa profissão para o estudante, para ensinar. E é isso que nós temos que fazer. E, retomando, se você reclama dessa geração, porque ela está perdida, porque ela não tem foco, porque ela é isso, porque ela é aquilo, não se esqueça que quem formou essa geração foram as gerações anteriores. E você faz parte da geração anterior. Não só como professor, mas como pai, como mãe, como tio, como tia. Você fez parte de tudo isso. Então, esses são os princípios do PEN. E se eu estou passando tudo isso, não é só para fazer o professor seguir tudo, a regra bonitinho, direitinho. Não. É para o professor começar a pensar e a conscientizar do propósito dele de estar dentro do programa. E de quanto é importante o trabalho e a oposição dele hoje dentro da sociedade. Hoje não, hoje e sempre. Pessoal, então é isso. Que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo. Até mais.